Tem uma coisa que quase todo mundo já ouviu pelo menos uma vez na vida: família é tudo. A gente cresce com essa frase na cabeça, na boca dos outros, nas novelas, nas músicas, nas conversas de almoço de domingo. E durante muito tempo, a maioria de nós acredita nisso sem nem questionar. Mas existe um grupo de pessoas que em algum momento se vê diante de uma decisão que pouquíssima gente consegue entender de verdade. A decisão de se afastar da própria família, de reduzir o contato, ou até de cortar de vez. E quando isso vem à tona, o julgamento chega antes de qualquer coisa. Que ingratidão! Mas é sua mãe. Todo mundo tem problema em família. Você acha que é diferente? Presta atenção nisso. Esses comentários, por mais bem intencionados que pareçam, ignoram completamente a dor de quem chegou até esse ponto. Ninguém acorda um dia e decide, do nada, se afastar de quem ama. Isso não é uma escolha fácil, não é birra, não é imaturidade. Na maioria das vezes, é o resultado de anos. Anos tentando, errando, voltando, se machucando, tentando de novo. E mesmo assim, quem toma essa decisão ainda precisa lidar com o peso do que os outros vão pensar, com a culpa, com a sensação de estar fazendo algo errado só por estar se protegendo. Hoje a gente vai falar sobre a psicologia por trás disso tudo, sobre o que realmente passa na cabeça e no coração de quem chega a esse ponto. E antes de continuar, eu quero te fazer uma pergunta honesta, que eu quero que você responda nos comentários agora. Você já ficou numa reunião de família, sorrindo para todo mundo, respondendo "tô bem" quando te perguntavam, mas por dentro você só queria que aquilo acabasse logo e poder ir embora? Se a resposta for sim, comenta aqui embaixo só com um número. Coloca 1 se você já sentiu isso uma vez. Coloca 2 se isso acontece com frequência. E coloca 3 se hoje você já nem aparece mais nessas reuniões. Sem julgamento nenhum, sem precisar explicar nada. Só o número mesmo, porque eu quero entender quem está do outro lado dessa tela. E tenho certeza que você vai se surpreender com quantas pessoas vão comentar a mesma coisa que você. Sabe o que a maioria das pessoas que decide se afastar da família tem em comum? Elas tentaram. Muito, por muito tempo. Não foi uma briga só. Não foi uma discussão num dia ruim. Não foi uma decisão tomada no calor do momento. Foi um acúmulo, uma camada em cima da outra, ano após ano, até chegar num ponto onde continuar do mesmo jeito simplesmente não era mais possível. Tem gente que passou anos tentando conversar, tentando explicar como se sentia, escolhendo as palavras com cuidado para não machucar ninguém. E mesmo assim saindo da conversa se sentindo o errado da história, o exagerado, o sensível demais. Tem gente que foi para terapia justamente para aprender a lidar melhor com a família, que leu, que estudou, que se trabalhou por dentro, na esperança de que se tornasse mais fácil. E às vezes ficou mais fácil por um tempo, até que voltava tudo de novo. E aí vem uma pressão que pouquíssima gente fala abertamente: a pressão cultural. A gente vive numa sociedade que romantiza a família a qualquer custo, que coloca o sangue acima do bem-estar, que diz que abrir mão da sua paz em nome da família é virtude, quando na verdade pode ser só exaustão disfarçada de lealdade. Então, quando alguém finalmente decide que não consegue mais, carrega não só a dor da relação, carrega também a culpa de estar indo contra algo que o mundo inteiro insiste em chamar de sagrado. E essa culpa é mais pesada do que parece. Vou te falar uma coisa que talvez você nunca tenha ouvido de forma tão direta assim. Cortar ou se distanciar de um familiar não significa que você não ama. Na maioria das vezes, significa que você amou demais, por tempo demais, sem receber quase nada de volta. E isso tem nome. Não é frescura. Não é drama. Não é coisa de gente que não sabe valorizar o que tem. É o resultado real e concreto do que acontece com uma pessoa que passa anos dentro de um vínculo que drena mais do que alimenta. Pensa numa planta. Se você colocar ela num vaso sem luz, sem água, num cantinho esquecido,
ela vai tentar crescer do mesmo jeito. Por um tempo, ela resiste, mas chega um momento em que ela simplesmente não consegue mais. Não porque ela é fraca, mas porque o ambiente não deu o que ela precisava para sobreviver. Com a gente, não é diferente. A gente precisa de relações que tenham segurança, que tenham respeito, que tenham pelo menos uma base de reciprocidade. Quando uma relação familiar é marcada por manipulação, por crítica que nunca para, por negligência emocional, o corpo e a mente da pessoa começam a entender que estar perto dói. E o afastamento, nesse caso, não é abandono, não é frieza, é proteção, é alguém dizendo, muitas vezes sem nem ter palavras para isso, que não consegue mais se machucar do mesmo jeito, no mesmo lugar, pelas mesmas pessoas. Reconhecer isso não é fácil, mas é necessário. Muita gente imagina que, depois de tomar a decisão de se afastar, vem um alívio imediato, uma leveza, uma sensação de que finalmente deu certo. E às vezes vem mesmo, por um tempo. Mas junto com esse alívio, quase sempre aparece algo que ninguém avisa que vai chegar. A culpa, silenciosa, persistente, aparecendo nas horas mais inesperadas, no meio de um jantar tranquilo, num feriado, num aniversário que passou em branco. E aí a cabeça começa a trabalhar contra a gente. E se eu estiver errado nisso tudo? E se um dia eu me arrepender? E se acontecer alguma coisa com essa pessoa e eu não estiver lá? Esses pensamentos chegam sem avisar e têm um peso enorme. Mas olha só o que é importante entender aqui. Essa culpa não é necessariamente um sinal de que a decisão foi errada. Na maioria das vezes, ela é o eco de tudo que a gente aprendeu desde pequeno sobre o que significa ser uma boa pessoa, um bom filho, um bom irmão. É a voz de um sistema que te ensinou que colocar seus limites é egoísmo, que suas necessidades vêm sempre depois das dos outros. A culpa faz parte do processo. Ela aparece justamente porque você se importa, porque você não é uma pessoa fria ou insensível. Mas sentir culpa não significa que você errou. Existe uma diferença enorme entre culpa e verdade. E aprender a separar essas duas coisas é uma das partes mais difíceis e mais importantes de tudo isso. Quando o assunto é afastamento familiar, a maioria das pessoas imagina uma coisa só: o corte radical, o bloqueio no celular, o não quero mais saber de você, como se existisse apenas um jeito de se proteger, e esse jeito fosse sempre o mais extremo. Mas a realidade é bem diferente disso. Existe um espectro enorme entre ficar perto de algo que te machuca e desaparecer completamente da vida de alguém. E é nesse meio do caminho que muita gente encontra o que realmente funciona para ela. Tem pessoas que reduzem o contato aos poucos, que deixam de atender toda a ligação, que param de comparecer em todo evento só porque se sentem obrigadas, que começam a escolher quando e como querem estar presentes, em vez de simplesmente aparecer no piloto automático e sair de lá destruídas por dentro. Tem pessoas que estabelecem limites claros, que definem o que vai e o que não vai mais ser tolerado dentro daquela relação, que aprendem a dizer não sem precisar dar uma explicação de 3 páginas para justificar isso. E tem pessoas que mantêm uma relação mais distante, mais superficial, não porque não amam, mas porque descobriram que essa é a única forma de continuar em contato sem perder a própria sanidade. Nenhuma dessas escolhas é certa ou errada. Nenhuma delas precisa de aprovação de quem está de fora, porque quem viveu aquela relação por dentro é o único que sabe o quanto ela pesou. E encontrar o seu ponto de equilíbrio nesse processo, isso também é cuidado. Isso também é saúde. Até agora eu falei bastante sobre quem tomou a decisão de se afastar, mas eu quero pausar um segundo aqui e falar com quem ficou do outro lado dessa história. Se você é o familiar que foi afastado, eu sei que essa dor também é real. Ser cortado por alguém que você ama, alguém com quem você dividiu uma vida inteira, é uma das coisas mais difíceis que existem. E eu não estou aqui para te dizer que você é o vilão da história só porque alguém se afastou de você. Mas tem uma pergunta que vale se fazer. Com calma, com honestidade, sem defesa e sem julgamento. Essa pergunta é simples. Eu realmente ouvi essa pessoa quando ela tentou me dizer que estava sofrendo?
Porque muitas vezes o afastamento não chega de surpresa. Ele vem depois de sinais, de conversas que não foram levadas a sério, de pedidos que foram ignorados, de dores que foram minimizadas com um "você está exagerando" ou um "para de sensibleria". E aí a pessoa vai embora. Não porque não ama, mas porque se cansou de tentar ser vista por quem insistia em não enxergar. Se existe alguma abertura para reconstrução dentro da sua história, ela não começa com justificativa, não começa com "mas eu fiz tanto por você". Ela começa com silêncio, com escuta de verdade, com a humildade de admitir que a gente pode machucar alguém sem nem perceber que estava fazendo isso. Essa é talvez a parte mais corajosa de toda essa história. Se você chegou até aqui, eu preciso te dizer uma coisa, não como conselho, não como receita pronta, mas como alguém que entende o peso do que você carrega. Você não precisa da aprovação de ninguém para se proteger. Não precisa provar que a sua dor é grande o suficiente para merecer ser levada a sério. Não precisa esperar alguém te dar uma licença para colocar o seu bem-estar em primeiro lugar. Cuidar de você não é egoísmo. Estabelecer um limite não é crueldade. E reconhecer que uma relação te faz mal não apaga tudo que foi bom. Não transforma você numa pessoa ingrata. Não significa que você falhou em amar. Significa que você chegou num ponto de honestidade que poucas pessoas têm coragem de alcançar. E olha, eu sei que isso não resolve tudo. Eu sei que amanhã a culpa pode voltar, que algum comentário de alguém pode fazer tudo doer de novo, que esse processo não tem linha de chegada definida. Mas existe algo que muda quando a gente para de se trair para agradar, quando a gente começa a tratar a própria dor com o mesmo cuidado que sempre ofereceu aos outros. E sabe o que é curioso nisso tudo? A maioria das pessoas que passa por esse processo descobre algo que nunca esperava encontrar do outro lado. Algo que muda completamente a forma como elas enxergam não só a família, mas todas as relações da vida. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com você no próximo vídeo.